Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e vamos lá para mais uma noite mal dormida. Fala pessoal, aqui é Fer Kenobi, Fernando Ineco aqui do Opinião Nerd e lá também do Incontroverso, nossos parceiros aí. E vamos lá então, né, aqui na Irlanda já são 11 horas, eu já vou começar aqui a preparar o meu bedinho, né, pra passar essa noite acordado aqui com vocês. Vamos lá, hein? Sacanagem, né? O único que já vai cruzar meia-noite falando de terror, né, velho? Ah, já vou entrar já preparado aqui já, pai. Esse vai ser o seu desafio, hein? Bom, eu sou a Sheila, sou convidada aqui desse lugar espetacular que eu adoro estar aqui com vocês, meninos. Obrigado pelo convite de novo. Imagina. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Thiago do Tia Sombra. Prazer demais, meninas, estar aqui. Meninas, um prazer também estar com vocês e vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila e é um prazer estar aqui participando de um dos meus podcasts favoritos. Ó, muito obrigado. É verdade, tá? Muito bem, ouvintes, estamos aqui hoje para falar, né, na realidade para voltar a falar de um tema que a gente já fez um episódio exclusivo disso, né, a gente fez um episódio de histórias de terror da nossa infância, né, com lendas urbanas, tudo, né, e a gente decidiu fazer a parte 2 desse episódio, né, então eu trouxe aqui uma galera que tem várias histórias e muitas histórias tenebrosas e eu espero que vocês gostem e passem bastante medo, que nem eu vou passar aqui agora, então pega aí o seu crucifixo de prata e a sua água benta e vamos lá pro episódio. Todos vocês que não avaliaram Perspectivas com 5 estrelinhas, que vocês sejam atormentados por toda sorte de demônios como o capeta. Que horrível essa imitação do Zé do Caixão. Mas muito bem, ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio, né, de terror. Então, como vocês bem sabem, né, esses episódios são bem legais porque trazem aqui histórias diferentes, né? A gente trouxe, né, histórias de terror japonesas, trouxe histórias de terror lá da nossa infância, misturando com lenda urbana. Também temos aqui um episódio referente só às histórias de terror aqui do interior paulista. E hoje a gente trouxe aqui uma galera para falar mais sobre essas histórias. Então, peço a vocês que compartilhem. Já tô pedindo aqui no começo do episódio, né, para compartilhar, para fazer esse episódio chegar em mais pessoas. E também para fazer jus ao cagaço que eu passo nesse momento de edição aqui. Então, se você ouvinte está ouvindo e tem medo, se você ouve a primeira vez e sente medo, você calcule o quanto que eu, como editor, passo de medo tendo que ouvir às vezes o mesmo pedaço umas 5, 6 vezes. Então, cada história de terror aqui desse episódio me gerou um belo de um cagaço. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, comentem, enfim. Mas esse começo de episódio aqui, como vocês bem sabem, é para agradecer aos nossos apoiadores. Então, um abração pro Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão, um abraço pro Santiago, lá do Incontroverso, um abração gigantesco pra Yara, que é a nossa fã número 0 e começou a participar junto com a gente, então vocês vão ver mais episódios aqui com a Yara. E por fim, um abraço pro Rafael Queiroz e pro Theo. Na realidade, não é o último abraço, porque eu tenho que mandar um abraço aqui pra Helena, que é a minha afilhada, que é a filha da Camila, que tá participando aqui no episódio. Então, um abração gigantesco pra você, Helena. Eu sei que você ouve os episódios, não todos, porque a sua mãe é muito responsável, então ela sabe quais episódios ela vai te mostrar. Então, ouça esse episódio com cuidado, não vai passar muito medo, viu? Mais
um grande abraço para você. E se você quer ter o seu nome lido aqui no começo do episódio, basta você apoiar a gente lá na nossa campanha do Apoia-se, que é o www.apoia.se/perspectivas adulteradas. Lá você pode selecionar a melhor faixa de valor que se enquadra ao seu orçamento e você pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. E dependendo da faixa de valor, você também vai poder participar lá do Grupinho da Alegria, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente reúne a galera, né, pra conversar, jogar conversa fora, falar groselha e assim por diante. Então, veja lá na nossa campanha e considere apoiar a gente nesse projeto. Em breve teremos algumas participações nossas, né, lá no Radiofobia, né, o podcast do Léo Lopes. Se eu não me engano, no episódio 401 deles lá, a gente vai participar com a equipe que participou do episódio 50. Então, fiquem de olho, esse é um episódio muito bacana. Eu sempre falei que eu sou um fã do Léo Lopes, ele é um cara que eu admiro bastante nesse meio de podcast, então fazer uma participação lá é sempre um prazer e uma satisfação. Sem mais recados, então aqui, pessoal, preparem-se, pegue aí todos os seus artefatos de proteção para ouvir as histórias tenebrosas desse episódio. Então, bora lá. Como a gente tem duas pessoas que já gravaram aqui, né? A Sheila e o Thiago, tem duas pessoas também que não gravaram. Então eu vou pedir pro Fernando se apresentar, né? Falar da onde que ele é, o que ele faz. E depois a Camila também vai falar a mesma coisa. Então, Fernando, se apresenta aí pro ouvinte antes da gente começar o nosso papo. Beleza, eu sou, assim, considerado por muitos cigano, que eu já mudei pra caramba, cara. Eu já morei só no Brasil, morei acho que em 14 cidades. Meu senhor. E fora do Brasil já é a terceira já que eu tô morando. Eu sou de Minas, sou de Lavras, Minas Gerais, cidadezinha do interior. Rapaz, é conterrâneo. Sou conterrâneo. Na hora que eu vi coisa de Minas, eu falei, opa, eu tô em casa. Ô, louco! Eu morei em Lavras, morei em Bambuí, morei em Rio Brilhante, Diamantina, Paracatu. Então tem muita cidade aí do sul de Minas. Eu competia natação no sul de Minas, então eu conheço muita coisa, cara, muita coisa no sul de Minas. E essas histórias me acompanharam a minha infância inteira. Cara, eu tava lembrando muito agora, quando eu vi a pauta, vi a questão da quaresma, eu lembrei muita coisa da quaresma, muita coisa que a gente contava, sentava na calçada ali, nos terreiros ali, pra poder bater um papo, assim, com os amigos, né, quando criança, e a gente contava muita coisa e escutava muita coisa também dos adultos conversando, então vai ter muita coisa legal pra contar aí. Mas aí eu sou arquiteto de formação, fui professor durante 8 anos e decidi me aventurar aqui nas Europa, e tô morando aqui na Irlanda, né, já vai fazer quase 8 anos já que eu tô aqui, então estamos seguindo aí a vida. Eu acho que eu devo ser um dos mais velhos aqui, tem 43. Então, as minhas histórias vão ser aquelas bem distantes aí. Eu sou mais velha. Lá nas eras medievais de Minas Gerais. Você tem quanto, Thiago? 46. Nossa, então o Thiago tá comigo, então. Vai estar participando das minhas histórias aí. Vou contar a história do Matusalém. Fala assim, não, que eu também tô aí na linha dos 40. Não, eu também. Aqui, gente, a única que é a bebê aqui do episódio é a Camila, né, Camila? Só eu mesmo, acho, hein? Bom, eu sou a Camila, eu sou professora de inglês. Eu nasci em Cambuí, vivi a maior parte da minha vida lá, mas hoje eu moro em Sapucaí-Mirim, que é divisa com São Paulo. É uma cidade de Minas dentro do estado de São Paulo, basicamente. E, olha, eu acho que eu sou a medrosa mais valente que eu conheço. É uma boa definição essa aí, viu? Cara, eu como filho mais velho entendo essa questão do medroso mais valente, porque eu sempre tinha que enfrentar os medos pra tentar proteger meus irmãos mais novos, né? Então era direto desse jeito. Ferrou, porque eu sou filho único, então eu era o cagão mesmo. Eu assustava minha irmã. Gente. Hoje meu prazer era assustar muito minha irmã. Caramba, velho. É você mesmo que está aí rindo. Que você seja seguido por uma legião de fãs, como o Beelzebub, o Capeta, o Satanás em pessoa. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês.
Quando criança, né? Vocês costumavam ser crianças assim mais medrosas? Tinha, ou era, que nem a Camila falou, né? A medrosa mais valente, né, da turma. Como que era pra vocês assim lá na infância? Cara, na minha infância, eu tive alguns problemas meus que já começaram desde a infância, né? Desde lá de pequeno, pra falar a verdade. Eu via muita coisa e, assim, hoje em dia a gente não sabe, né, se é verdade ou não. Eu procuro acreditar porque meu pai falava que via também, minha irmã via. Então, assim, eu sempre fui um medroso, só que eu tinha vergonha de falar que eu tinha medo. Então, eu demorava muito pra falar com meus pais, demorava muito pra falar que tava acontecendo alguma coisa. Então, assim, eu via alguma coisa, via algum vulto, ou via alguma pessoa andando dentro de casa e eu ficava, caramba, não, eu tô imaginando, isso é essa da minha cabeça. Eu escondia embaixo do lençol, da coberta, e ficava ali me tremendo todo dia, a noite inteira. Então, assim, eu fui muito medroso, cara. Eu era medroso, mas aí quando eu comecei a ficar mais velho, eu lembro que meu pai ia sair com a minha mãe, né? Eu ia fazer alguma coisa com a minha mãe, e ele virava pra mim e falava assim, agora você é o homem da casa, então você tem que cuidar dos seus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã, né? O irmão mais novinho e a irmã do meio. Então ele falava, você tem que cuidar dos seus irmãos, tranca a casa, tal, deixa tudo fechadinho aí, tal, organiza as coisas, que a gente volta. Cara, então assim, eu comecei a enfrentar os meus medos por causa disso, mas eu era muito cagão, cara, eu era muito cagão mesmo, assim, medrosão mesmo. E eu enfrentava, assim, eu ia verificar as coisas com muito medo também, mas eu comecei a acostumar, cara, eu comecei a praticamente assim, me treinar a não ter mais medo. Então, às vezes eu tava em casa sozinho, eu me trancava dentro do quarto, apagava a luz, fechava todo o quarto, ficava naquele escuro e ficava sentado no meio do quarto. Caraca, tratamento de choque. Né, então, era tipo assim, pra ver o quanto eu aguentava ficar naquilo ali. E pra deixar de ter medo, pra na hora que eu tivesse que fazer alguma coisa, na hora que se tivesse alguma situação com meu irmão, com minha irmã, eu tava lá, pronto pra ajudar eles. Então eu comecei a meio que me treinar pra perder o medo. É aquele negócio, né? Às vezes, medo eu acho que ele nunca sai da gente, e acho que ele é até essencial, porque ele te deixa mais alerta, ele te deixa mais apto à reação. Então, assim, ter medo é bom. Você não pode ter aquele medo de se petrificar, né? De você não ter atitude, de você não ter ação nenhuma. Então eu sempre quis, né, me treinar pra não ter esse tipo de medo. Pra ter medo, obviamente, do desconhecido, mas não ficar paralisado a ponto de não conseguir fazer nada, tá? Mas a minha infância, cara, foi pra Camila aí, que é de Minas também, ela deve saber, cara, era aterrorizante, cara. E não era aterrorizante só na infância, assim, no meio que a gente vivia, era aterrorizante tudo, cara. Na época, nossa, jornal era contando coisa sobrenatural, Fantástico era coisa sobrenatural. Nossa, o Ratinho. Tudo, cara, tudo aparecia na televisão era coisa sobrenatural, lobisomem, vampiro, chupacabra, então, assim, foi uma infância meio complicada, cara. Mas tamo vivo aí, né? Tô vivendo pra contar a história. Você tá maluco, velho. E Sheila, e você, como foi? Eu fui ao contrário. Eu fui a pessoa menos medrosa. Meus irmãos são os dois. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho, que são super medrosos. A minha irmã mais velha tá com 46, ela ainda dorme de luz acesa. E meu irmão, ele é mais protegidinho, assim, medroso também, né? Então teve que ter alguém ali no meio pra ser o saco de pancadas deles. E aí eu acabei perdendo o medo, porque de uma certa forma ou de outra eu tinha que protegê-los, né? Mesmo sendo irmão menor, porque eles eram, assim, extremamente nervosos e medrosos. Muitas coisas aconteciam, às vezes barulhinhos, assim, mandava eu ali ir ver. Aí eu acabei não tendo medo, por isso que eu tenho muitas histórias, porque eu sempre fui ali no meio do rolo mesmo, sem era nem beira, assim, sem medo nenhum, tal. Metia a cara sem dó, hein? Sim. Não sei se já pode contar aí, mas quando puder eu vou contar um fato desse, onde eles me meteram. Nossa, cara... Eu meti a cara, mas a minha cara ia tremendo até dizer chega, viu? Mais ou menos assim, mas ia. A perna vai que nem uma gelatina, né? Ai, putz, o que eu vou encontrar aqui? Mas vamos com medo, mas vamos. E o senhor, Thiago? Como o senhor era na infância? Cara, eu acho que era uma criança cagona também, né? A gente tinha medos mais inocentes, né? Não era um medo como o medo de hoje, né? Os medos do sobrenatural, eles nunca foram medos verdadeiramente ameaçadores, né? Eu acho que o mundo ficou muito mais... Por isso que a gente tem pouco medo, né? O Câmara Cascudo fala que
um monte de assombrações acabaram por conta da luz elétrica. Porque ele não viveu o nosso tempo e espaço, né? Porque hoje, puta, cara, se aparece um fantasma na rua... Bom, primeiro que eu ia ficar muito feliz, porque a gente... Se você um dia tiver uma experiência dessa, né? Fidedigna, precisa, cristalina, que você tá vendo alguém de outro mundo mesmo, isso é um alento, né? Eu vou ficando mais velho, a gente vai ficando mais duro. Falo que quando a gente fica bem perto da morte mesmo, a gente começa a se reencontrar com a nossa espiritualidade, e é louco isso, né? Porque eu gosto de dizer que o meu encontro sadio com o sobrenatural é no cotidiano, é onde eu acho que ele devolve o encanto pra vida, né? Porque se a gente tratar a vida com a crueza que ela se apresenta, a gente acaba com a nossa esperança completa, né? Porque tudo parece que tem uma escalada pior e não é mero saudosismo, né? Parece que cada vez mais a humanidade tá vivendo uma distopia muito mais aterrorizante do que qualquer tipo de história sobrenatural. Então eu lembro que, embora eu tivesse uma porrada de medo, assim, de criança e tal, nenhum chega nem perto dos que eu tenho hoje, tendo 2 filhas pequenas, tendo que encarar a violência de São Paulo, que, porra, só aumenta. Então, mas era um medo gostoso, cara. Esse medo dessa época aí, pra mim, é um medo que vem cheio de nostalgia, porque é um medo mais gostoso dos que a gente sente hoje. Mas eu tinha também, claro que tinha. Um monte. Meu primeiro grande medo, acho que, na verdade, eu tive 2, que foi um quando lançou o ET, eu fui assistir. Então, ao mesmo tempo que tinha... Eu lembro aquele momento que o ET quase morre, né? E, putz, foi uma tristeza tremenda, mas, tipo, também falei, pô, que bom que ele morreu, que ele não vai me atormentar, né? Não vai me atormentar. Essa foi boa. Tinha essa coisa meio dúbia, assim, falar, porra, eu tô triste, juro, tô chorando aqui com respeito, mas, porra, mano, ainda bem que você morreu, foda-se. E o outro era o clipe de Thriller do Michael Jackson, que acho que a Camila é a mais nova, o pessoal que tá chegando 40 talvez se lembre, que os clipes eram lançados no Fantástico. Sim. A gente não tinha MTV, não tinha nada. E quando foi passar o clipe do Michael Jackson, eu lembro do Thriller, eu lembro que foram várias chamadas, e, cara, chamadas, assim, muito assustadoras, até finalmente, no domingo à noite, passar aquele negócio que foi a coisa mais apavorante que eu já tinha visto até então. Depois vieram as chamadas de filme do SBT, que também passava domingo, que, porra, cara, eu lembro, eu nunca me esqueço, que pra passar O Exorcista, ficou uns 6 meses de chamada, e toda vez era aquela menina transformada, com os olhos verdes, assim, virando a cabeça, e o filme mais apavorante, aquela voz do Lombardi falando, meu Deus do céu. Pior. Pode o demônio viver entre nós? Como ele se manifesta? Com que ele se parece? Todas as faces do terror num filme imprevisível. Você nunca sentirá tanto medo. Os horrores do sobrenatural no filme que deu origem à espantomania. O Exorcista, um grande sucesso do cinema. Agora finalmente liberado para a televisão. Próxima quarta, no seu Cinema em Casa. E você, Camila? Conta como é que é essa história da medrosa mais valente aí. Bom, eu tenho 28 anos, né, só pra contextualizar, então eu peguei um pouco de ter o terror do Fantástico, né, do domingo à noite, porque era aterrorizante, e peguei o Linha Direta. Eu acho que o Linha Direta é o negócio mais traumatizante da vida que qualquer pessoa pode experienciar, assim, total, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre foi de contar muita história, assim, que me deixava apavorada quando era criança. E um episódio de quando eu era pequena, que eu não esqueço, foi no Halloween. As crianças da rua colocaram máscaras, essas coisas, e foram pedir doce. E eu não sei porque eu era uma criança muito chata, o Miau pegou um pouco da minha fase de criança, então ele lembra. E a minha mãe falou assim, vai lá atender pra ver quem é. Só que assim, a minha mãe sabia que eram uma garotada assim fantasiada. E aí quando eu fui no portão e tinha 3 meninos assim com umas máscaras horrendas, eu gritava tanto, eu chorava tanto. Então eu acho que a minha mãe, ela me ensinou através do trauma, sabe? E aí a medrosa mais valente já foi depois de adulta, né? Porque sabe quando você assiste um filme de terror, né? E você fala assim, meu Deus, por que fulano tá indo lá? Você tá escutando barulho? Não vai lá, sabe? Vai ter alguma coisa, você vai morrer. Se a minha vida fosse um filme de terror, ela não ia ter durado 10 minutos, sabe? Ia ter só o início, a introdução ali, acabou. Porque eu escuto um barulho de madrugada, eu vou lá ver. Eu escuto um barulho de madrugada, eu vou lá ver. O gato briga, eu
eu levanto e vou lá ver. Eu escuto um barulho estranho, assim, na sala, escuro, à noite, eu vou lá ver, sabe? Então, e é isso, eu tenho muito medo, só que eu tô lá. A hora que eu vejo, tipo, meu inconsciente não, já foi. Não duraria 5 minutos. Negativo, eu não faço isso mais nem. Filme de terror é aquela que fala assim: galera, não tem nada. Exatamente. É exatamente isso. Essa seria eu. Definitivamente. Que você seja condenado a ouvir para o resto de sua vida o disco do Maguila. Liberta, DJ! Até pra gente avançar um pouquinho, então, eu vou aproveitar que o Thiago, ele é o especialista, né? Até o Fernando comentou, né, com relação a essa questão da quaresma, né? No tempo dos antigos, né, que a gente tinha, né? Mas, ô Thiago, contextualiza pra gente um pouco essa questão da quaresma, né? O porquê que tem tanta essa aura de terror na quaresma? Porque a quaresma, na verdade, ela reproduz um período de 40 dias em que Cristo foi testado, né? A gente aprende que é no deserto, mas era no Monte das Oliveiras, não era necessariamente no deserto, mas era um lugar que oferecia todo tipo de privação, mas não era só isso, né? Ele tinha todo tipo de privação e a companhia constante do demônio, bastante empoderado e tentando a todo tempo desviar Cristo exatamente dessa tarefa de privação, né? Era um teste humano muito grande, né? Embora Jesus de Nazaré, Cristo é depois da ascensão dele, né? Depois que ele morre e ressuscita. Até então ele era Jesus de Nazaré, mas ele era um ser humano até então, né? Embora dotado de capacidades divinas, ele tinha sede, tinha fome, enfim. E o diabo fica nesse tempo todo lá tentando ele. E existe um outro instante, quer dizer, se Jesus, o Filho do Homem, o Messias, estava em isolamento completo, estava afastado dos seus, afastado das comunidades que ele circulava, todo tipo de mal ocupava esse espaço onde ele não passava, né? Por isso que a quaresma é o período de maior incidência de todas as assombrações. E, claro, isso tudo eu tô falando a partir da nossa cultura judaico-cristã, né? Pra gente aqui no Brasil, que acabou recebendo uma carga imensa de cultura católica, principalmente, por conta dos portugueses e dos outros povos europeus que chegaram aqui, muitas das nossas histórias foram bastante contaminadas por essas direções. Então, a quaresma tem muito esse sentido, né? De ser um instante em que, primeiro, nós, ou todo mundo que é cristão, deveria fazer um tipo de sacrifício, de penitência, reproduzindo esse instante de Jesus de Nazaré, né, de total privação e sofrendo tentações, e por essa razão também, né, pelo empoderamento do demônio, tudo que é monstro aparece mais na quaresma, né? Tem um professor, Andrioli Costa, que é um grande folclorista, para mim o maior hoje em dia, o cara que sabe tudo sobre Saci, por exemplo, daria um baita programa com ele, já fica a dica. O professor Andrioli fala que em lobisomem, por exemplo, que a gente tem todas aquelas regras, né, da lua cheia, tá? Ele falou, quaresma não tem nada disso não. Quaresma, o lobisomem que normalmente aparece de quinta para sexta, de madrugada, exatamente reproduzindo a Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação, do martírio físico de Jesus de Nazaré, na quaresma pode aparecer todo dia. Então o lobisomem se transforma todo dia. Todas as criaturas, essas criaturas amaldiçoadas que a gente tem no nosso folclore, que dependem de metamorfose, né? Elas normalmente acontecem de quinta para sexta-feira, exatamente por ser sexta-feira o dia em que Jesus de Nazaré foi martirizado. Então é um pouquinho isso, assim, a história da quaresma está toda conectada a isso, a esse período em que Jesus acabou se isolando no Monte das Oliveiras por 40 dias. Começa a quaresma na quarta-feira de cinzas, que é, na verdade, as cinzas dos ramos. Aqui no Brasil é de muita palmeira, né? Mas outras culturas queimam ramos de louro, né? Que são ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Então você queima esses ramos, viram cinzas, e aí começa a contagem. Só começa depois do carnaval, né? Na quarta-feira
quinta-feira depois do carnaval. E aí se estende até a Sexta-feira Santa, que é quando a chinela canta mesmo. Sexta-feira Santa é o dia mais esquisito que tem do ponto de vista de maldições, claro, dentro dessa dimensão da cultura judaico-cristã. Caraca, que legal. Até aproveitando, o Fernando até comentou, né, da questão disso ser muito tradicional lá em Minas. Sim, demais. Vocês lembram de alguma história que vocês ouviam, assim, relacionada a essa época do ano? Cara, eu lembro uma que saiu no jornal, cara. Não sei se o Thiago aí vai lembrar, a Camila também, que é de Minas. Eu não sei se foi em jornal de Minas ou se foi jornal nacional, né? Não sei se vocês lembram de uma época que tava tendo uns ataques de lobisomem, que eles estavam pegando crianças que não tinham sido batizadas. Cara, eu acho que eu já ouvi falar. Cara, aí foram entrevistar o cara, né, e família lá. Aí ele falou, né, que tava de noite e tal, tudo mais, e começou a escutar uns barulhos fora no terreiro, e ele escutou o cachorro latindo, e depois o cachorro deu um granido, assim, como se tivesse apanhado, e ele começou a ver que tinha gente em cima do telhado. Então começou a se ver, assim, aquelas casas sem forro, né, e o cara falou que começou a escutar a gente andando em cima do telhado, e ele falou que parecia ser uma coisa muito pesada, porque batia nas telhas e trincava as telhas. E do nada começou a arrancar as telhas em cima do quarto da criança, em cima do quarto do bebê, né? Falou que entrou um braço grande com a mão bem peluda, tentando pegar a criança. Aí eles falaram que pegaram a criança, tal, abraçaram, começaram a rezar, tal, tudo mais, e o bicho gritava e tudo, e arranhava a parede e tal, e acabou que foi embora o bicho. Aí mostrava, cara, a imagem de dentro da casa, o telhado aberto, todo arrebentado, e as paredes todas arranhadas, assim, perto do berço, cara. Cara, aquilo ali, pra mim, eu falei, lascou-se, né? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra minha mãe, eu sou batizado, né? Mas você sabe que eu fui uma dessas crianças que o lobisomem foi buscar. Deus me livre. Conta aí pra gente, então, ué. Essa história, desde criança, assim, eu escuto os familiares contando. Meu tio tinha um sítio ali no Vale do Ribeira, né? Aí chamava o sítio do Macuco. Mas era um sítio muito, muito afastado da cidade, assim. São 5 quilômetros, o resto é tudo mato. E meu pai, ele muito bêbado nesse dia, eu sem batismo, e eles foram pro sítio, meus irmãozinhos pequenos. E aí minha mãe conta que meu pai saiu pra beber e pescar, e ela ficou com a gente. E aí ela começou a escutar arranhando a porta, e arranhava a porta, ia pra longe, uivava e voltava e arranhava a porta e chacoalhava a porta. Era uma porta dos fundos e uma da frente. Meu pai entrou pela da frente e começou a ouvir também. E aí ele pegou um facão, minha mãe conta que ele pegou um facão e falou, eu vou abrir essa porta e eu vou matar esse bicho. Só que ele pegou o facão e colocou minha mãe na frente, né? Oh, meu Deus. Completamente bêbado. E minha mãe começou a rezar. Aí quando ele abriu a porta com o facão na mão, ele falou que só viu um bicho muito grande, que parecia mesmo um lobisomem, correndo, indo pro mato. E todo mundo conta a história. E depois a história ficou tanto assim que falava assim, olha, pode olhar a porta, que a porta é toda arranhada. E de fato era toda arranhada, eu lembro nitidamente. Sim! Meu amiguinho. Meu Deus. Meu Deus! Aí ficou, sabe, essas histórias de família. Aí quando eu faço alguma coisa errada, culpa do lobisomem, tá vendo? Caraca, velho. O mais engraçado é meu pai tentando matar o lobisomem trêbado e colocando minha mãe na frente, né? Mas depois disso, vocês nunca mais tiveram algum tipo de contato assim? Desse tipo? Depois Você foi batizada? Sim, no dia seguinte, minha mãe já quis ir embora, falou, não, vamos embora, porque era bem de madrugada. Aí eles pegaram as coisas, foram embora e só voltaram pra lá depois de batizado. E depois nenhum primo, ninguém entrava ali se não tá batizado. Gente do céu, que doideira! Você viu? Eu nem sabia que tinha mais histórias como as minhas, assim. Aonde que é a cidade mesmo, só pra gente não ir? Passar longe, né? Ela chama Sete Barras. Olha, Cambuí tinha muita história também de lobisomem, corpo seco. E eu acho que no Corgo tinha história de chupacabra, não tinha não, Real? Teve uma época que o chupacabra tava forte lá, velho. Nossa. Mas assim, eu nunca vi nada, graças a Deus. Mas assim, muita história de lobisomem, corpo seco e chupacabra. É, história de lobisomem. Eu tenho uma história bem estranha do meu sítio. Meu avô tinha um sítiozinho em Itu, mas não foi na quaresma, né? Ele tinha uma granja pequenininha, assim, uma granja bem caseira, né?
e começou a sumir muito frango da granja e acordava resto de, assim, pena pra todo lado, sangue, e começaram a sumir muitas galinhas. E tinha um caseiro que era, na verdade, era casado com uma sobrinha da minha avó, que morava no sítio, e era um cara que eu adorava, chamava Hélio. Ele era mestre de capoeira. Cara, o cara não tinha medo de nada, era um homem forte, cara. Era um cara, sabe, adorável ir pro mato com ele pegava cobra, ele comia ratão do banhado, era um cara, sabe que cara que era bom de estar junto, principalmente em circunstâncias como essas que a gente tá falando, de aparecer bicho, aparecer monstro. Pô, o Hélio, ele se virava. E aí, nessa ocasião, começou a sumir muito, né, bicho. Ele decide dormir dentro de um jipe que ele tinha e falou, eu mato esse bicho hoje. Muito bem, ele ficou no jipe, como todas as noites vinha acontecendo, a agitação dentro do galinheiro. Ele entra no galinheiro e atira num que parecia ser um cachorro do mato. Um cachorro grande, assim, peludo, maior do que o normal, assim, mas beleza. Ele falou, bom, beleza. Pegou o cachorro, largou lá. No dia seguinte ele falou, amanhã eu pego esse cachorro. Na manhã seguinte, quando ele foi tirar o cachorro de onde ele tinha, né, tirado o bicho, o cachorro não estava mais lá. Então o cachorro desapareceu e nunca mais apareceu, ninguém sabe até hoje. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha matado o cachorro, mas pelo jeito não tinha. O animal tinha desaparecido. A história mais esquisita de lobisomem ou sei lá o que perto de mim. E é interessante esse detalhe, né, dele ter se curado, porque eu fui agora há pouco para Joanópolis. Coincidência ou não, eu estou escrevendo um livro sobre lobisomem. E eu tive que ir, claro, para a capital do lobisomem, que é Joanópolis, né? Lá em Joanópolis tem uma história de dois caras, chama recenseador, né, quem faz o censo, né? E aí tem uma história que está no livro, inclusive, que chama Assombrações, e contos de assombrações e outros causos de Joanópolis. E nesse livro tem uma história de dois rapazes que faziam isso, né? Faziam o censo. E eles vão numa casa muito afastada. Joanópolis fica ali na Mantiqueira, né? Na Serra da Mantiqueira. E aí eles vão e batem na porta de uma senhora, ela muito reservada, bastante receosa de recebê-los. E aí, com muito custo, ela entra na casa, fala que vive sozinha. E aí um dos caras começa a perceber que ela tem um tipo de paiol lá de fora da casa. Ao mesmo tempo ele repara uma lança com uma faca, sabe aquelas facas de prata de abrir carta, uma coisa parecida com aquilo, mas um punhal preso num rabo de enxada. E eles estão lá e ela não quer falar, e eles começam a ouvir barulho no paiol. Falou, bom, o que a senhora tem ali? Ela falou, não tenho nada lá. Não tem nada lá, mas tá fazendo, não é nada. Não é da conta de vocês, então na hora de ir embora, pode ir embora, tal, bota os caras pra fora. E aí eles ficam desconfiados e ficam olhando lá no lugar escondido, né, do lado de fora da propriedade, essa mulher, depois de algum tempo, entrar com uma bacia, que parecia ser uma bacia de comida, e segurando a lancinha dela. Muito bem. Eles falam, cara, essa mulher tá guardando alguma coisa ali, ela tá escondendo alguma coisa, vamos tentar ver o que é. Vamos esperar escurecer um pouco mais, pra ela não perceber, e vamos entrar lá pra ver. Aí eles esperam escurecer, abrem a porta pra ver, tem um senhor com uma corrente no pescoço, e eles acham aquilo estranhíssimo, né, e tentam serrar a corrente, tiram a corrente do pescoço do cara. A mulher escuta, vai ver o que é, fala, vocês são loucos, saiam daqui agora, meu Deus do céu. Ela larga os dois e sai correndo pra dentro da casa, quando o cara começa a ter um tipo de ataque, parece que ele tá tendo um ataque epilético. Os caras não sabiam o que estava acontecendo, a mulher sai correndo pra dentro da casa, se tranca dentro da casa, e aí esse senhor, era um homem, era um senhor, começa a se transformar em alguma coisa, eles não conseguem entender o que é. Esse cara que narra a história sai correndo, sai do paiol. No que ele sai do paiol correndo, o amigo dele também sai correndo do paiol, pega a mochila dele e entra dentro de um banheirinho, que ficava, quem não sabe, casa de sítio, que é casa que não tem tratamento de esgoto, o banheiro normalmente fica no lugar onde é a fossa, né? Se tranca no banheiro, de repente o bicho pula, sai um animal super feroz, assim. O bicho vai pra cima do banheiro onde tava o amigo dele, e ele escuta dando 2 tiros, que o cara andava armado, ele dá um tiro no bicho, o bicho cai, mas não morre e fica lá, e o amigo sai do banheiro atirando no bicho, nada do bicho morrer, ele sai correndo, entra dentro da casa, arromba a porta, entra dentro da casa, e ele percebe aquela lança, pega a lança, e a hora que ele se volta pra casa, ele já vê o bicho
bicho estraçalhando o cara que trabalhava com ele. Nisso, o bicho percebe ele dentro da casa, vem pra casa, sabe aquela cena de filme, pula em cima do cara, o cara só vira a lança assim e ele espeta o animal, fura o peito do bicho, o bicho cai de lado, né? Parece morto. A senhorinha sai do quarto dela, que ela tava trancada, com um facão na mão. O cara tira a lança do peito do bicho e fica esperando a mulher explicar alguma coisa. Nisso ela pega aquele bicho, aquele monstro, começa a fazer um cafuné nele e fala: pô, meu velho, chegou sua hora, não sei o que e tal. E aí ela entrega pro cara o facão e sinaliza que é pra ele cortar o pescoço do cara, do monstro. Porque o monstro, na verdade, o ferimento no bicho, depois que o cara tirou a lança, ele começa a se regenerar. E aí o cara fala que quando o bicho começa a dar sinal de vida, ele corta, ele decapita o animal, né? O que era marido dela, na verdade. E essa é a história de Joanópolis, que eu soube que tá num livro, nesse livro que eu falei pra vocês. A história é boa, cara. Se é verdade, não sei, mas ela é ótima. Caraca, que plot twist, hein? Nossa. Não, história maravilhosa. O cara ficou estraçalhado. Incrível, gente. Que você pegue alergia a todos os perfumes, shampoo, esmalte e que você fique completamente careca. Agora vamos para as histórias de vocês. O que vocês já viveram, assim, de histórias de terror? Aconteceu agora, esses dias pra trás. Acho que 2 ou 3 semanas, sei lá, alguma coisa assim. Consigo ainda, eu não vejo mais tão nitidamente quanto eu via quando era mais novo, né? Mas eu consigo, às vezes, sentir presença e eu consigo ver vultos e, às vezes, esses vultos tomam forma. Eu consigo saber se é um homem, se é uma mulher, se é alguma coisa que tá andando por de mim. E eu tenho muito aquela sensação de quando você tá... Não sei se vocês já sentiram isso, quando você tá deitado na cama e você sente gente sentando perto de você, ou sente alguma coisa andando na cama perto do teu lado. Ai, credos, pai. E eu tenho uma gatazinha aqui. Então sou eu, minha esposa e a nossa gatazinha. Então às vezes eu tô na cama aqui, tô deitado e tal, e eu sinto ela pulando na cama e eu viro pra chamar ela pra deitar perto de mim. E a maioria das vezes viro, não tem nada, né? Assim, não é a ela, eu vou procurar por ela tá dormindo em outro quarto e tal e tudo mais. Então assim, eu sinto isso é direto. Isso é assim, constante, eu sinto gente sentando do meu lado na cama. Mas aí esses dias pra trás eu tava jogando aqui de noite, a minha esposa já tava deitada dormindo no quarto, e eu fui ao banheiro na suíte, né? No banheiro do quarto. E a gente aqui deixa a porta toda aberta, até porque a gata odeia porta fechada, cara. Você fecha a porta, ela falta, assim, derrubar a porta pra poder abrir a porta. Não é um saco isso. Então a gente deixa as portas todas abertas e tal. Eu entrei, fui no banheiro. Fechei a porta só do banheiro, ela mais às vezes ela entra comigo. Aí eu fui rápido, saí do banheiro. Na hora que eu saí do banheiro, a porta do quarto tava fechada. Aí eu falei, uai, eu não fechei essa porta. Aí eu chamei minha esposa, falei, não, você fechou a porta, tá? Ela falou, não, tava dormindo. Aí eu escutei um barulho, cara. E aqui é duplex, né? O ground floor, né? O andar de baixo é o térreo e o primeiro andar. Aí eu escutei um barulho no andar de baixo. Aí eu abri a porta e tem uma dispensa logo em frente à porta do quarto, do corredor sendo na lateral, do corredor sendo do quarto de casal, tem uma portazinha que é uma dispensa. Daí tem um corredor que faz tipo um L, tem outro, um armáriozinho onde fica roupa de cama e tal, tudo mais, e tem porta do banheiro, dos outros 2 quartos e tal. Aí as portas tudo escancaradas, cara. E tinha porta que, por exemplo, a porta dos armários, elas ficam fechadas. E a porta do banheiro, do corredor, fica fechada também. Então assim, eu olhei aquele negócio e falei, caramba, entrou gente. E eu peguei meu celular e eu não tinha ligado o alarme ainda. Eu falei, caramba, entrou gente aqui. Aí liguei o alarme e fui procurar alguma coisa pra eu descer, né? Eu falei, pô, se tem gente aqui, eu tenho que descer com alguma coisa. E eu pinto aquelas miniaturazinhas do Warhammer. Então tem um estiletezinho pra você, tipo, raspar as sobrazinhas de plástico quando você vai colar, né? As miniaturazinhas e tal, tudo mais. E tinha uma tesourazinha daquelas de criança, sem ponta, sem nada. Entre o estilete e a tesoura, o Bocó aqui pegou o quê? A tesoura. No desespero, cara, eu falei, caramba, cara, eu vou pegar alguma coisa aqui, velho. Eu olhei a tesoura, peguei a tesoura e coloquei assim no meio dos dedos, né? Falei, rapaz, qualquer coisa, cara, tiver alguém aqui, pelo menos um soco com tesoura, esse cara vai levar. Aí fui descendo e escutando barulho, né? Como se tivesse gente andando na cozinha. Aí eu falei, caramba, cara, eu fui, desci e tal. Aí isso tudo no escuro. Aí desci e fui olhando pra ver se tinha alguma coisa na cozinha e tal, nada. Aí acendi a luz, olhei, nada, cara. No canto mais vazio do mundo. Beleza, voltei pro quarto, fui falar com a minha esposa, falei,
você escutou esse barulho e tal? Não escutei nem nada. Aí eu fui, deitei um pouco e ela veio desligar os computadores, ficou um pouco no computador dela, que aqui a gente tem um quartozinho onde fica os computadores. Aí ela tava mexendo no dela e eu tenho um frigobarzinho, fica atrás de mim aqui, fica só um refrigerante, alguma coisa que a gente deixa aqui em cima a água. Aí ela que falou que a porta do frigobar abriu. Sozinha, assim? É, sozinha. E a porta do frigobar, cara, ela é pesadona, que às vezes ela fecha e dá aquela beliscada no dedo, que ela fecha rápido demais e ela é pesada, né, é dura. Aí ela dá aquela beliscada, se deixar o dedo assim na lateral, ela belisca seu dedo, é bonito. Aí ela saiu correndo pro quarto. Ela falou, nossa, tá abrindo a porta ali, não sei o que, então a porta do frigobar. Aí eu falei pra ela, olha, tem alguém aqui, tá andando pra tudo quanto é lado, eu tô escutando barulho já andando, e tá só, assim, fazendo hora com a gente, né? Não é, assim, porque eu não consigo sentir, às vezes, assim, quando é coisa ruim, eu me sinto mal, eu começo a passar mal mesmo. E quando é coisa, assim, que não tá pra fazer mal, não tá pra atrapalhar nem nada, eu não sinto nada. Eu sinto a presença, mas eu não sinto aquele negócio de ficar me deixando sufocado, ou eu começo a ficar tonto. Eu não sinto nada, então eu falo pra ela, tá tranquilo, tá tendo isso, não tem problema nenhum, então deixa quieto, pode deitar, dormir, que não tem problema. E aqui na casa, por exemplo, na hora que eu tô descendo a escada, virando a escada, assim, você vê a sala completa. E tem um dia que eu desci aqui a escada, na hora que eu desci, eu virei, tinha uma pessoa no canto da sala, cara. Aí o coração dá aquela disparada a mil, né? Porque até você perceber que não é realmente uma pessoa, demora um pouco. Porque eu falo muito hoje, e eu concordo até com o Thiago, os medos hoje em dia meus são muito mais do que tá vivo do que tá morto, cara. Porque assim, de alma, desses negócios, beleza, cara, tá aqui, se não for fazer mal pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu não ligo não. Agora assim, se for uma pessoa invadir na minha casa, acho que o mal seria muito pior, sabe? Então eu tenho esses casos assim de ver coisas, de abrir porta, eu morei num prédio antes da gente comprar a casa aqui, a gente morou no apartamento, e de noite, cara, eu cheguei na cozinha, tava tudo aberto, cara. Todos os armários, gaveta da cozinha, porta de micro-ondas, tudo aberto. Tipo, você sentido aquela cena do... Justamente. Tudo aberto. As prateleiras tudo aberto, gaveta de estante da sala tudo aberto. A primeira coisa que você pensa é, cara, entrou alguém aqui, roubou tudo. Aí eu vou sempre pra verificar as coisas, não, tá tudo aqui e tal, tudo mais, e acaba acontecendo. E essa sensação de vulto, cara, disso assim, de você sentir gente andando perto de você, de sentir gente sentando, cara, isso é direto, cara, é constante. Não. Comigo é constante, cara, constante. Você é louco. E Sheila, você falou que tem algo também nessa linha, né? Como é que é pra você? Sim. Não, isso de sentir alguém sentando do meu lado é clássico. Ou deitando, ou levantando do meu lado. Sempre tive isso desde criança. Ver vulto também. Eu às vezes ver uma pessoa conversar e se olhar pra trás, oi? Não tem ninguém. Mas eu acho que a vez que eu mais tive medo foi um caso que aconteceu com a minha irmã. A gente morava assim num sobrado, né? Com uma sacada bem grande e a gente tava dormindo já madrugada. Dormia com a minha irmã e pra passar pra sala, tinha que passar pelo quarto do meu irmão. E aí minha irmã acorda, começa a gritar. Eu olho pra cama dela, eu vejo uma coisa muito grande, chacoalhando ela. Eu olhei e falei assim... Caramba, me arrepiei aqui, velho. Deus me livre. Não! Mas o meu pensamento, minha mãe era bem pequenininha. Então o que eu pensei? Minha mãe subiu do lado da cama e tá lá tentando acordar lá. Beleza. Aí minha irmã corre, passa por mim correndo na cama, fala, corre comigo. E aí eu saio correndo junto com ela e eu acordo meu irmão. E ela fala a mesma coisa pro meu irmão, corre comigo. Ela abre a porta e ela se joga lá de cima. Meu irmão pegou ela pelo braço, assim, sabe? Foi pelo braço e ele subiu ela. Aí quando ela acordou, assim, dito tudo, ela... vamos dormir. Pra ela não tinha acontecido nada. Mas eu sempre fiquei muito encafifada. Falei, que diacho que eu vi ali? Não era minha mãe, não tem nenhum fantasma brasileiro alto. Aí eu fui estudar fora, nos Estados Unidos, e lá tem a lenda do Slenderman, né? Que é o Slenderman. Que é um homem magro, alto, com os braços bem compridos. Aí hoje eu percebo que foi aquilo ali que eu vi chacoalhando minha irmã e quase matando ela. Caraca, velho. Nossa. Você é louco, maluco. E ela fala até hoje, ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu não tava lá. Eu falei, não, você tava louca. Mas ele tava chacoalhando ela assim mesmo na cama? Chacoalhando na cama, assim, sabe? Chacoalhando mesmo. Tanto que eu achei que fosse minha mãe acordando ela. Gente do céu.
Esse do Slenderman é forte, eu já vi também ele em outros lugares, enfim, olhando diretamente pra mim, até dentro de casa com as meninas aqui, matando duas filhas. Deus me livre. Mas ainda, hoje em dia você nossa. Eu vejo. Meu Deus. Eles olhando com, assim, parado, sabe? Nossa, eu tenho muita sorte. Eu vi coisa ruim poucas vezes. Ai, graças a Deus. Não, eu vejo bastante coisa ruim. Já teve caso também aqui de casa, eu não ver, mas eu percebi que tinha uma coisa muito ruim aqui dentro, fazendo mal pra gente e pra família. E aqui é o clássico, né? Aqui a gente tinha trocado toda a parte elétrica, mas eu andava, quando eu chegava a parte elétrica começava a oscilar. Aí eu falei, não, tem alguma coisa dentro. Aí a gente fez uma oração. Isso quando a gente morava no 28. Agora a gente tá no 1º. E morreu um senhor aqui dentro. Ah, não. Essa casa eu já tinha me mudado, certeza. Não, a gente não tem medo. Compramos por um preço muito baixo, mas a gente tem uma bebê de 2 anos que fala que vê, né? E aí ela começa pra mim: mamãe, tem um bicho no meu quarto. Ah, não. Ah, eu vou lá ver. Aqui, mamãe, um bicho. Olha. Ah, não. Um homem. Meu Deus do céu. Falei pro meu marido: ela já fez isso com você? Aí ele, com medo de me falar, né? Ele: já. Eu falei, puta, então ela tá vendo alguma coisa aqui dentro. Pô, esse aí é aquele meme, né? Se a menina chama, olha esse bicho aqui. Daí o cara pega a mala, sai de casa, tira a criança, taca fogo na casa. Você tá maluco, velho. Aí é bem no quarto que eles dormiam, que é o quarto que ela dorme. Porra, que beleza. Nossa senhora, não. Para. Ah, filha, esse quarto aqui, escolhi uma dedo pra você. Deus me livre. A minha esposa, quando a gente tava vindo, eu acho que eu até contei essa história em algum episódio pra trás aí, que eu lembro que quando a gente veio mudar aqui pra Limeira, ela tava negociando um apartamento com um cara do trabalho dela lá, em que no andar de cima tinha morrido uma senhora e a filha desse cara tava começando a ver essa senhora no apartamento. Jesus. Cara, a partir do momento que eu fiquei sabendo disso aí, eu falei, negativo, esse a gente não vai. Eu botava até em contrato, eu compro a casa, mas eu quero que ela... Sem fantasma. Sem fantasma. Por favor. Leve os espíritos com você. Aí eu falei que eu tô cheia de causas, né? Lá em Interlagos, lá no Bolsão mesmo, onde tem mansão, tinha uma história bem no passado que tinha uma casa com piscina formato de caixão. E isso era pra gente, criança, adolescente, era sensacional, né? Queria ver aquela piscina. Quando eu fui crescendo um pouco, eu comecei a entender que era uma puta de uma mansão por um valor baixíssimo e que eu conseguiria comprar. A ideia da Sheila: vou comprar essa mansão. Lógico, fui visitar a mansão, meu primo e eu. Linda, maravilhosa, a piscina, o formato de caixão. E aí, meu primo e eu subindo a escada de mármore, linda. Começa a vir um vento lá de cima. Começou a ventar, que a gente não consegue explicar. Janela fechada, tudo fechado. A gente olha um pra cara do outro e continua ou não? Aí meu primo: não, eu não vou continuar, eu não vou. Aí quando a gente tava descendo as escadas, aquela sensação de ter alguém atrás de você, e a gente desceu. Aí lá de fora eu falei assim: vou tirar uma foto dessa casa aqui, não tem nada dessa casa. Saiu uma foto, eu não tenho mais a foto, porque eu fiquei com medo e eu joguei fora. Mas na janela saiu uma criança, uma mulher, um cachorro e outra criança. Nossa, até o cachorro. O cachorro na foto. Céu. Na janela. Aí a gente foi descobrir, foi atrás da história do que tinha acontecido. O que aconteceu? O marido dessa mulher, ele morreu num acidente voltando da praia aqui de Santos, fatídico. Quando ela recebeu a notícia, ela não aguentou. Ela pegou os filhos, o cachorro e afogou todo mundo dentro da piscina.
E quem saiu na foto foram eles. Caraca, é tipo os outros, né? Cara, nossa, eu adoro os outros porque eu lembro disso. Eu gosto demais desse filme, cara. Demais. Melhor filme pra mim. Putz, é muito bom esse filme, muito bom. Cara, dessas negócio de foto, eu tive um caso quando eu morava em Fortaleza. Na época que eu tava lá, eu morei num apartamento e os apartamentos lá tem o costume de ter aqueles armários embutidos, né? Aí tava lá há muito tempo e a minha irmã, ela tem, assim, a mediunidade da minha irmã é bem maior que a minha. E ela chegou pra mim uma certa noite lá e tem minha avó também era muito sensitiva também e a gente tinha muita conversa sobre isso. E a minha avó ligou de São Paulo, minha avó morava em São Paulo, e ela ligou e falou assim: tem uma pessoa querendo falar com o Fernando e ele não tá conseguindo. Aí eu, uma criança, né, sei lá, eu devia ter uns 15, nem era criança, 15, 16 anos, acho. E eu falei, ué, como assim querendo falar comigo? Aí ele falou, não, ele tá tentando falar com o Fernando já faz uns dias e não tá conseguindo. Aí, beleza, falou só isso e foda-se, né, com essa informação, né? Então, toma aí, agora é teu. Aí eu, caramba, cara, o que eu faço, né? Que eu ficava de noite, às vezes eu sentava na cama e falava, você tá querendo falar comigo? Ah, não. Pode falar, eu tô aqui e tal, qual que é a mensagem, não sei o que, e nada, né? Aí minha irmã, assim, sei lá, umas 2 semanas depois, e falou, Fernando, fala com esse menino logo, porque eu não aguento mais ele chorando no meu quarto. Ai, credo. Aí eu, caramba, como assim, Alberto? Eu falei, ele vai lá, senta no cantinho e chora, falando que não consegue falar com você. Aí eu falei, beleza, né? Então vamos lá. Aí chegou de noite, de novo, eu sentei no quarto e tal, eu falei, olha, pode vir, eu tô aqui, pode falar comigo, então não sei o quê. Aí eu sei que eu encontrei com esse menino, eu acho que eu acabei dormindo, e eu encontrei com ele e ele me mostrava algumas coisas, ele pegava na minha mão e me levou pra me mostrar algumas coisas, e cara, eu não consigo lembrar o que ele me mostrava, só que ele me mostrava bem feliz, assim, me mostrando os negócios e tal, tudo mais, e eu, caramba, o que ele tá querendo me mostrar? Aí acordei no dia seguinte, falei com a minha irmã, tal, que ele me levou pra me mostrar algumas coisas, eu não conseguia lembrar direito o que era, e ficou nisso. A gente tava, eu falou, minha irmã falou depois de um tempo, falou, ele sumiu, não aparece mais aqui. Aí minha avó falou que ele já tinha feito o que ele tinha ido ali fazer, e eu, beleza, né, tranquilo. Aí teve um dia que a gente tava arrumando o guarda-roupa, cara, e achamos um monte de fotinha 3x4, e era tudo desse menino, cara. Cheio dentro do guarda-roupa, cara, cheio de fotozinha de 3x4 jogada dentro do guarda-roupa, e do menininho que foi no meu quarto. Será que ele era morador? Não sei, a gente nem foi atrás, pra falar a verdade, porque eu falei, não, fica só nisso mesmo, ele já falou que tinha que falar comigo, então deixa pra lá. Você tacou fogo nas fotos? Não, ficou lá, a gente deixou no apartamento. O próximo que se vire, né? Não, e assim, ele não apareceu mais, nem nada, eu falei, então, tá beleza, já fez o que ele queria fazer, então tá ótimo. E o negócio era engraçado que eu falava, falei assim, ele veio falar alguma coisa pra mim e eu não lembro o que é. Aí minha avó falava assim, não, mas se ele veio e era tão importante, no momento que você precisar, você vai saber o que era e não vai nem precisar ter aquela lembrança de que foi ele que te mostrou. Ele só quis te preparar pra alguma coisa. E pronto, e ficou isso. Então assim, mas eu lembro que eu ficava no quarto, sentado de noite no escuro, olha, pode vir falar comigo, não tem problema não. Mas nem a pau. Eu falaria, fulano, você pode falar com 2 pessoas, Rafael e Daniel. Eu dou o endereço, dou tudo aqui pra eles, vocês podem ir direto ali nele. Quando eu fui no centro espírita, né, o pessoal falou que é muito isso, né, que você tem que mentalizar o centro espírita pra enviar aquela alma pra lá, né, pra ela ser tratada. E a maioria das vezes eles estão precisando do tratamento, eles estão perdidos aqui e tudo mais. Então, eles falavam muito isso. Falavam, Fernando, quando você estiver no caso desse jeito, você mentaliza o centro espírita e vai ser como se você estivesse guiando eles pra cá. E aqui, eles falam que no outro plano, né, a maioria das vezes, né, onde tem esse centro espíritas, no plano espiritual, você tem ali um local de tratamento, onde tem enfermeiros que vão cuidar das almas que estão chegando, as que estão perdidas e tudo mais. Então, de novo, aí como o Thiago falou, isso vem do mito, né, do espiritismo, que se prega nessa religião, mas eu achava bem interessante isso. Realmente, eu já fui em várias religiões, eu já frequentei várias coisas assim, porque eu sempre gostava de saber um pouco de cada uma para ter esse conhecimento. Mas era esse, assim, eu já tive experiências desse tipo. Eu tenho outra aqui que eu vou contar bem rapidinho, que eu não sei se eu quero saber se alguém já teve isso. Quando eu era mais novo, eu tinha um seríssimo problema que eu começava a escutar, como se tivesse, assim, 300 pessoas em volta de mim conversando. E um monte de gente falando. E eu já tive esse caso disso, de meu nariz começar a sangrar, cara. Caralho, de, assim, começar a ficar, a minha cabeça ficava tão apertada, assim, de tanta informação, que meu nariz começava a sangrar. E eu, assim, a maioria das vezes que eu tinha esses casos, eram momentos que eu tava estressado. Então, se eu tava em momento de estresse, eu começava a ter isso. Eu achei até que era algum tipo de autismo, alguma coisa
desse tipo. Eu até cheguei a conversar com meus pais, falei, gente, será que eu tenho alguma coisa? Porque eu fico estressado, eu começo a escutar como se tivesse muita gente em volta de mim falando. E eu tinha muito problema pra fazer prova, cara. Eu ia fazer prova no colégio e eu ficava estressado, ficava nervoso, e eu começava a escutar como se tivesse, assim, um monte de gente dentro da sala conversando, falando, assim, coisas aleatórias. E eu ficava perdidinho. Às vezes eu ia mal na prova porque eu não conseguia me concentrar. Então, eu não sei se isso é uma coisa que já aconteceu com alguém, se vocês conhecem alguém que já relatou isso pra vocês, porque, cara, eu tinha isso direto, cara, direto mesmo. Eu tive também. O meu são as vozes da minha cabeça. Nossa, cara, o meu era gente, assim, era homem, mulher, criança, cara, era um negócio bizarro. Eu já tive com canto também. Às vezes, eu tô escutando uma música, realmente, quem tá cantando? Mas dá pra perceber que é uma voz interna, né? Falei, ixi, acho que eu sou psicopata, então. Caraca, velho. Graças a Deus eu nunca tive isso aí. Mas e você, Camila? Vai, solta a sua história que, pelo amor de Deus, Então, eu tenho isso, eu prefiro pensar que é só minha impressão de sentir presenças, assim, próximos a mim. E, às vezes, mesmo, sabe, aquela impressão de, nossa, eu acho que alguém passou aqui e você tá sozinho em casa. Às vezes acontece, mas eu acho que eu mentalizo que não é nada, porque eu sou muito cagona, muito mesmo, mas é a medrosa valente, né, que vai lá ver o que é. Bom, vamos desde o princípio. Quando eu era pequena, não sei, minha mãe fala que quando eu tinha aprendido a falar, né, falava pouco, eu vira e mexe falava assim, mãe, sabia que eu já fui a sua mãe? E agora é sua vez de cuidar de mim. Agora você é minha mãe e agora você que cuida de mim. E, assim, minha avó morreu, minha mãe era jovem, então, sei lá, isso é uma coisa peculiar e esquisita na minha infância que ela me contou anos depois e deixa aquela pulga atrás da orelha. Outra situação é que quando eu tinha, acho que 5 para 6 anos, meu avô faleceu. E foi uma época meio esquisita, porque os meus pais estavam se divorciando e a minha mãe falou que só se separaria do meu pai no dia que meu avô falecesse. E no nada o meu avô faleceu, sabe? Tipo, ele teve um aneurisma e foi assim meio que de repente. E aí minha mãe cumpriu a promessa e realmente se separou, né? Se separou do meu pai, a gente foi morar em outra casa com meu padrasto e tudo bem. E aí vira e mexe, o meu pai, a gente nunca teve um bonde legal, sabe? Assim, um laço forte. Mas enfim, meu pai e tudo mais. Só que eu lembro que nessa época ele tentava me agradar de todas as formas. E assim, a casa que a gente morava era enorme, era muito grande. Ela tinha 3 andares, tinha salão de festa, tinha quarto da empregada, era muito grande, tinha 6 quartos no segundo andar. E aí quando a minha mãe foi embora, ela levou com ela 90% dos móveis. Então era uma casa gigante, vazia, e que só ficava eu e meu pai lá às vezes, né, quando eu ia ver eu. Deus, beleza. E aí, em uma dessas vezes, é uma lembrança que eu tenho muito marcada. O meu avô, ele era de idade, né? E ele andava de Havaiana arrastando o pé. Sabe aquele barulho de arrastar o pé? E aí eu lembro que eu tava na sala com o meu pai, a gente num sofá-cama, tava lá deitada com ele assistindo o Ursinho Pooh. E eu comecei a ouvir o chinelo arrastando. E aí eu falei assim, meu Deus, tipo, pensando em criança, né? Eu ouvi. Aí eu virei meu pai e falei assim, pai, o senhor tá ouvindo? Aí ele, tá ouvindo o quê? Eu falei, eu tô ouvindo o vô andando. O meu pai, ele olhou pra minha cara. Ai, Deus. Eu acho que eu vou mandar você morar sua mãe, viu? Ele falou assim pra mim, vamos comer uma pizza? E aí a gente foi. Eu não sei como ele voltou pra casa naquele dia, porque assim, eu só passava o dia com ele e ia embora com a minha mãe. Nossa. E assim, durante algumas casas que eu morei, o meu avô, ele gostava muito daquela bolacha Marilã. Aquela bolacha de maisena. E era tipo assim, era da Marilã, era específica dessa marca. E era muito engraçado, porque a minha mãe nunca perdeu esse costume de comprar essa bolacha. E eu adorava comer essa bolacha com café, tipo uma sopinha. É bom mesmo. E o armário da minha casa estralava sempre que tinha bolacha Marilã no armário, como se alguém estivesse abrindo. Sabe aquele barulho de abrir e bater? Abre,
e bate a porta. Era incrível. Ele sempre estralava, assim, quando tinha bolacha. A minha mãe brincava, eu vou tá aí comendo bolacha. E, assim, era natural, sabe? Então, eu acho que essas coisas meio que me fizeram não ter medo, mas ter medo. Então, por isso que hoje eu falo assim, não, eu não estou vendo, não é nada. É tudo impressão, é tudo coisa da minha cabeça. Tem um pessoal do Freak, né, o Thiago, que chama de fofossusto, né? Exatamente. É bem isso. Era tipo um fofossusto. Olha, tipo assim, olha, vou botar aqui. Mas enfim, anos mais tarde, essa história que o Miau tá se referindo, eu acho que eu devia ter uns 10, 11, acho que até uns 12 anos eu morei nessa casa. Essa casa, ela não existe mais. Ela foi demolida e construíram várias casinhas onde ela era anteriormente. Só pra contextualizar, era dentro da cidade. Mas pensa numa chácara dentro da cidade. Era mais ou menos isso, né, Miel? Era uma casa, assim, que tinha um gramado bem grande. E era uma casa grande. Sim, sim. Tinha um cômodo separado no fundo. E tinha como se fosse um outro cômodo meio que no meio do quintal. Como se fosse um celeiro. E só que não era isso, né? Tô americanizando o negócio, mas não é isso. Mas era nesse sentido. Um lugar onde o meu padrasto guardava as coisas lá de cavalo e tudo mais. E era uma casa muito fria. Não importa o quanto batesse sol, assim, durante o dia, tava sempre muito gelado. Nessa casa, parecia que eu nunca tava sozinha, sabe? Parecia que sempre tinha alguém por perto. Nessa casa, faleceu lá um homem enforcado, uma mulher de infarto, e a outra mulher, eu não lembro do que faleceu. Que eu fiquei sabendo, né, depois, alguns anos mais tarde, porque acho que a minha mãe me protegia dessas coisas. Tinha uma senhorinha que passava em frente à rua de casa e olhava pra janela e conversava com a janela de casa. Ela falava assim, vocês têm que ir embora. A sua casa não é mais aí. Você não pode ficar aí mais. Deus me livre. E assim, era direto. Essa senhora passava, ela parava e ficava conversando com a janela. E a janela era do meu quarto. Ficava conversando com a janela do meu quarto, mandando alguém embora. Isso é uma coisa. Aí essa casa, além de tudo isso, ela, por um tempo, ela funcionou, tipo, isso tudo antes de eu morar lá, lógico, né? E acredito que minha mãe não perguntou do passado da casa, porque, pelo amor de Deus, né? O pessoal que morava lá fazia, tipo, trabalhos, assim, né, envolvendo a vida das pessoas pra conseguir a pessoa amada e coisa e tal. E eu acredito que alguns desses trabalhos não eram tão bons, né? Eram mais voltados, assim, pra prejudicar as pessoas. E eles enterravam esses trabalhos no fundo da casa, sabe? Era como se fosse um depósito ali, eles enterravam várias coisas lá no fundo. Então, assim, era comum eu ver vultos. Eu nunca vi formada, né? Tipo, uma pessoa, eu estou vendo um homem aqui, estou vendo uma mulher aqui. Não, eu vi os vultos, eu via passando, eu via a movimentação lá, aquele vento que não vem de lugar nenhum. E o que acontecia muito era chuveiro. O chuveiro, ele ligava sozinho, a televisão, ela ligava, e a fiação era antiga, mas assim, gente, como é que o chuveiro pode vazar? Mas ele ligar é diferente, né? E eu não me sentia... Mas era um fantasma higiênico, né? Eu tomava um banho. Era higiênico, eu gostava bastante de tomar banho, viu? Eu acho que ele tomava muito banho. Mas é basicamente isso, sabe? Eu não sei, eu não lembro de ter medo, de que eu tinha medo. Eu não ia lá, sabe? Tipo, o chuveiro ligou, eu ia lá, desligava o chuveiro, a televisão desligou, eu ia lá, desligava a televisão. Acostumei, porque querendo ou não, a gente ficou 3 anos nessa casa. Então, passava a mulher lá, eu escutava a mulher falando com a janela, acontecia todas essas coisas, e a gente tava lá, sabe? A minha mãe é persistente, mas acho que é isso. Deus, Senhor. E o mais curioso é que há 2 semanas atrás, eu tava em Minas, né? E eu tava conversando com a mãe da Camila, né? A gente tava falando sobre essas histórias, né? E o padrasto da Camila, cara, ele é a pessoa mais cética ever, assim. Sim. Você vê ele contando essas histórias com a maior naturalidade. Tipo, essa questão que a Camila falou do chuveiro ligar de madrugada ou ligados do nada. Cara, ele simplesmente falava, não, deixa, daqui a pouco desliga, tá ligado? Não, e de verdade, sabe? Às vezes eu penso nessa época e parece, tipo, um sonho distante, sabe? Como se fosse uma coisa assim, putz, será que aconteceu mesmo? Será que eu não imaginei? Mas tava lá, meu padrasto, assim, meu pai braço, né? Todo cético, não, o chuveiro ligava, não, acontecia, não, a Camila conversava com as coisas, não, tinha mulher que falava com a janela, tudo isso, entendeu? E a minha mãe também, né, que presenciava essas coisas também. Sim, cara. E uma coisa que ela comentou comigo, Camila, até, não sei se ela chegou a falar contigo, mas que depois que essa casa foi demolida, né, que construiu tipo, várias casinhas nesse espaço, cara, que a casa que ficou exatamente no centro ali do que era a casa, que basicamente não para ninguém,
na casa. Assim, as pessoas alugam por um tempo e simplesmente ninguém fica, tá ligado? Eu acredito que as pessoas eram muito mais inteligentes do que a gente. Mas eu acho real que demoliram aquela casa e tentaram, sei lá, sabe, vamos limpar o lugar, porque era punk. E assim, nunca mais aconteceu, a gente mudou de casa depois disso, o chuveiro não ligava mais sozinho, nada mais acontecia, sabe? Tinha essa sensação de presenças, assim, acontece, e às vezes eu me sinto mal em alguns lugares, sabe aquela coisa que você não sabe explicar, você chega e tipo, caraca, parece que a energia baixa num tanto e você tá assim, até encolhido. Tudo bem que eu me sinto assim em qualquer lugar, porque eu sou tímida, mas é diferente, sabe? Eu sei qual é. Mas e você, Thiago? Você comentou que você nunca teve uma experiência própria, né, com essa parte sobrenatural. Cara, eu, na verdade, tive uma parada bem esquisita, foi a pior, assim, quando eu fui pra Borda da Mata, eu fui atrás do Chiquinho. Chiquinho é o capeta da Borda da Mata. Em 1953, dia 20, era em abril de 53. Não, em abril de 53 foi o exorcismo. Foi em 53. O cara vai até a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, procurando o Padre Sintra, que virou depois Monsenhor, e ele fala que algo muito estranho estava acontecendo na fazenda dele, que começou com uma irritação dos animais, depois começou a ouvir uns xingamentos no meio dos bichos gritando, e passou um tempo eles começaram a ver coisa, então eles precisavam do auxílio do Padre Sintra. Beleza, o Padre Sintra vai lá, realmente percebe uma presença muito estranha no lugar e faz uma bênção, e aí as coisas melhoram de um dia pro outro, assim, melhora um pouquinho, mas volta com tudo passados alguns dias. Tudo bem. O Padre Sintra pede ajuda de um padre mais experiente, chamado Padre Belchior, que era um italiano, um frei capuchinho, que já tinha participado de exorcismo em Roma, né? E aí ele vai lá e, sai no maior quebra-pau com a figura que estava lá, né? Muito bem. Uma ocasião, depois disso, o padre já falando que de fato existiam presenças demoníacas lá, a filha do dono da fazenda tá no quarto sozinha quando abre a porta e entra o próprio diabo, assim, sabe a descrição, né, o arquétipo do diabo cristão, assim, o diabo de todos os, onde é citado, né, em todas as, principalmente, acho que o lugar que melhor descreve o diabo, na verdade, não é na Bíblia, é no inferno de Dante, né? Sim, sim. Então, ele se apresenta daquele jeito, né, chifrudo, vermelho, feio pra caramba, e fala pra ela, oi, tudo bem, eu sou o Chiquinho e eu vim te buscar. A menina tem um chilique, sai gritando, nervosíssima, né? E aí o pai volta lá pro Padre Sintra. E o Padre Sintra vai até Pouso Alegre pra falar com o bispo e pedir autorização pra fazer um exorcismo, uma desinfestação, né? Ou um exorcismo, enfim. Mas são medidas expedientes que você precisa pedir autorização. Você não pode simplesmente ir lá fazer, né? Você tem que avisar a diocese, enfim. Ele recebe autorização, voltam, e aí sim, no dia 23 de abril de 1953, eles vão até a fazenda do cara, os três vão, o Frei Belchior, o Padre Sintra e um outro padre, e começam lá os Paranauê, até que o Chiquinho se materializa e começa uma guerra espiritual mesmo, né? E no avanço da madrugada, já começa a se cansar, já acabam os xingamentos em todas as línguas possíveis, porque o Frei Belchior falava várias línguas, e o aramaico, latim, grego, e o capeta brigava com eles em todas as línguas, embora chamasse Chiquinho e tivesse o sotaque mineiro no começo, que é muito simpático, mas... Imagina só. Vou comer você e depois vou comer o pão de queijo. É isso aí. E aí o Padre Sintra falou, olha, você é tão bom assim mesmo? Então beija meu crucifixo. Ele andava com o crucifixo e o cara falou, e o Chiquinho falou daqui. Ele pegou o crucifixo da mão dele e deu um beijo, que ele deu um beijo, queimou a boca do Chiquinho. Aí ele deu um grito, que falam que acordou a Borda da Mata inteira e...
Aí o Chiquinho profetizou, falou o seguinte: eu vou embora, vocês ganharam, mas quando você morrer, sim, eu volto. E o Padre Sintra morreu em 2003. Então, só para contextualizar a história toda, né? Esse pai da menina falou que entregaria a primeira filha pro demônio caso ele ficasse rico. E ele ficou rico, virou fazendeiro. E quando ela completou 14 anos, o Chiquinho veio buscar ela, como ele tinha prometido, né? Então, o Chiquinho vai embora, o Padre Sintra morre em 2003, mas antes disso acontecer, em 99, o livro Tombo da Igreja da Basílica de Nossa Senhora do Carmo de Borda da Mata é publicizado e consta um relatório assinado pelo Padre Sintra tudo o que aconteceu. Então, o que era uma história meio da carochinha, parecia ser uma história qualquer, na verdade tinha um registro não apenas histórico, mas formal. Isso se juntou e foi guardado, registrado nos anais da igreja, né? Então, o pessoal fala que em 2003 Chiquinho volta a aparecer em Borda da Mata. E muito bem, vou eu pra Borda da Mata atrás da história, porque eu achei que eu fosse chegar lá e ia ter uma história divertida, assim, meio cômica, né? O diabo chama Chiquinho, eu achei que ia chegar lá e ia ser uma coisa engraçada e tal. E a galera, cara, muito assim, receosa de contar a história, de falar. E aí uma senhora numa padaria me contou a história toda, né? Porque tudo bem, eu sabia a história já de relatos de internet, mas eu vou até o lugar pra ouvir o que o povo tem pra falar no lugar, né? E aí, cara, contei a história, fiz o vídeo. Teve uma coisa estranha, assim, a hora que eu comecei a gravar o vídeo na frente da basílica, chegou um velhinho todo tortinho, assim, chegou perto de mim e falou assim: você tá contando do Chiquinho, é? Você tá contando do Chiquinho? Eu não tinha visto o velho em lugar nenhum. Eu falei, puta, que situação estranha. Mas beleza, acabei de gravar, fui até o lugar onde era a casa. Na verdade, é na zona rural, né? Fica alguns quilômetros da cidade. E aí eu passei, eu tinha me explicado mais ou menos onde era a casa e tal. E eu passei pela casa várias vezes. Eu não achava onde era o lugar, fui passando. Até que numa das idas e vindas que eu dei lá, tinha um senhor, chamava Seu Flávio, que ele tá saindo da fazenda. Eu falei, pô, o senhor pode me mostrar onde é? Ele falou, é aqui, explicou direito. Eu falei, pô, já passei por essa casa. Aí ele falou, mas filho, você vai lá agora? Era tipo umas 5 da tarde já. Ele falou, eu falei, vou, por quê? Ele falou, uai, Chiquinho voltou, não vai lá não. Eu falei, mas como assim, Chiquinho voltou? E aí ele falou que fazia pouco tempo que o cara que tava morando na casa, que era um parente desse português aí, escutou gente, ele achou que estavam roubando os animais dele. Então, uma agitação muito grande numa cocheira, e lá tem mesmo, né? Roubo de gado, roubo de cavalo, às vezes. E o cara achou que era alguém roubando o gado, ligou pra polícia, foi a polícia militar, né, rural, foi lá, cara, não tinha nada, os policiais ficaram assustadíssimos, porque tinha mesmo uma agitação, tinha gente falando não sei o que, mas não tinha ninguém. Então, ele falou pra mim, você não vai lá não, tal. Eu falei, não tem problema, não acredito em nada disso. Não. E aí eu fui até a casa, eu sabia já que o cara não queria contar a história, então eu não ia incomodá-lo com isso, mas eu fui até a porta, assim, até onde era a porteira, né, da casa, dava pra ver mais ou menos. A casa mesmo onde tudo aconteceu foi demolida, mas dava pra ver o terreiro, que era a casa e tal. E aí, cara, quando eu tô chegando, assim, finalmente encontro a casa, já tinha visto a casa, já tinha passado algumas vezes, veio uma voz na minha cabeça, que não era uma voz minha, não era uma das minhas vozes da cabeça que eu escuto de vez em quando, era uma voz diferente, e fala assim, mas você é insistente, hein? E só isso que falou, aí eu parei e nem sou. Nem sou, tô indo. Já tô indo embora. Tô indo embora, tchau. Aí eu fui até lá, dei uma olhada, fiz um registro, assim, fotográfico não da casa, logicamente, mas mais ou menos da região onde era. Parei lá, tive meu momentinho de observação do lugar, assim, e fui embora. Mas isso foi a coisa mais esquisita que eu já vivi, assim, de... Uma vez no cemitério da Lapa também, eu passei uma situação, mas foi menos assustadora, assim, né? Menos curiosa, assim, eu tava... Pra escrever o livro dos milagreiros, eu tava fazendo uns registros também fotográficos, de vídeo, de umas milagreiras, chama Três Marias lá, cemitério da Lapa aqui em São Paulo. E aí eu tava um dia lindo, né? Normalmente eu vou aos finais de semana de manhã, principalmente horário que eu sei que não tem sepultamento, né? 7 da manhã, horários assim. Tava sozinho, dia lindo, não tinha vento, não tinha nada. E aí eu tinha acabado de filmar essas milagreiras e um túmulo me
chamou muita atenção, porque ele tinha, ao invés de uma lápide, ele tinha um tipo de armário. Ele ficava encostado no muro do cemitério e ele visivelmente tinha uma imagem. Hoje eu sei qual é, porque um dia eu fui e estava aberto e eu vi qual era a imagem. E era uma imagem de uma Nossa Senhora. Hoje eu sei, mas no dia não dava pra ver, só dava pra ver o pé. E aí eu fui chegando perto, filmando, né, pra ver o que era e tal. E aí bateu uma brisa, assim, mas como se tivesse dado uma banada, sabe, de leque, assim, na minha cara, com cheiro de vela e de incenso, mas era muito longe do cruzeiro, onde ficam normalmente, né, as velas e onde o pessoal faz as macumbinhas e tal. Então não tinha nada que justificasse aquele cheiro ali e principalmente num dia completamente sem vento, ele ser baforado na minha cara. Então foram as 2 vezes que eu tive experiências que eu não consigo explicar, assim. Novamente, eu sou meio cético mesmo, eu não acredito em muita coisa, assim, principalmente quando é muito espetaculosa a coisa, né? Na internet a gente vê, o cara vai lá e chama, desce o Ayrton Senna pra falar com o cara, então eu não acredito. Eu custa acreditar que o Ayrton Senna pega a sua McLaren celestial e vem com o comando de um K2, né? Na hora que o cara liga, o Senna desce, a Hebe desce pra falar, tá? Então eu não acredito muito nessas coisas, mas essas experiências foram bem estranhas pra mim. Caramba, que da hora. E Fernando e Sheila, vocês têm mais alguma história aí? Cara, eu tenho uma que eu até contei lá no Incontroverso, quando eu participei lá, que é justamente o pessoal falando aí questão de casa, né? Casa antiga, morar em casa estranha. A gente morou em Diamantina e na época que a gente morou lá foi uma época meio difícil, porque a gente foi pra lá, meu pai trabalhava numa empresa e chegou lá e a gente não tinha canto pra morar na cidade. Ele tava trabalhando, tá, e colocaram a gente pra morar no hotel. E na hora que arrumaram uma casa bem antiga, cara, bem assim, próximo do centro ali de Diamantina, mas era uma casa bem antigona mesmo. A chave da casa era aquelas chaves de metal grandona que você tinha que enfiar e girar a chave mesmo pra abrir a porta. Não eram essas chaves normais que a gente tem hoje. E eu lembro que o porão da casa, toda vez que eu ia próximo da entrada do porão da casa, eu começava a me sentir mal. E aí, assim, me senti mal mesmo. Dava tontura, dava vontade de chorar. Eu acabava saindo de perto da porta do porão da casa. E aí eu comecei a ver um cara sentado no canto do quarto. E ele ficava ali sentado, tava assim, encolhido, assim, como se estivesse com a perna assim na frente do peito, encolhido assim e tal, tudo mais. E a primeira vez que eu vi, né, eu olhei e vi o cara sentado, já escondi embaixo do lençol ali da coberta e fiquei quietinho, né? É a melhor proteção que você tem, né? É verdade. Então, aí tipo, falei com meu pai, no dia seguinte, falei, pai, tem um cara no meu quarto, não sei o que, expliquei, assim, tá, eu vi lá o cara sentado no chão, mostrei, levei meu pai no quarto, ela tava aqui, eu tava sentado aqui, meu pai, não, meu filho, reza que você aí passa. Não tem nada não, reza que você aí passa. Aí beleza, aí pô, mais uma noite e tal, o cara lá sentado de novo. Aí depois de um tempo, acho que uns 2, 3 dias que ele tava sentado ali, ele começou a choramingar. Então ele ficava... Cara, era desse jeito, cara. Ele ficava choramingando, achando coisa. E eu, caramba, velho, eu não conseguia dormir, cara. Porque, cara, esse aí eu devia ter, acho que uns 9 anos, 8 anos, sei lá. Eu era bem pequenininho mesmo, cara. E aí eu começava, caramba, velho, que esse cara tá chorando, meu Deus do céu. Aí eu botava um olhozinho pra fora, assim, da coberta, vi e o cara tava lá chorando ainda, né? Aí falava com meu pai de novo, meu pai do mesmo jeito. Reza, que não tem problema não. E meu pai, a casa de Diamantina onde a gente morava, era a seguinte, ela tinha os quartos, tinha tipo uma sala de jantar no meio da casa, uma cozinha por um lado do fundo, assim, que levava pro fundo da casa. Peraí, a televisão tá ligada ali, acho que eu e minha esposa tá escutando as... Tomara que seja sua esposa, né? Porque... Então, tá ligado a televisão ali, agora eu assustei, porque tava desligado. Ah, beleza. Não! Beleza, e continuando a história, tava lá com o meu pai, ficava no quarto, era oposto meu, ficava o quarto da minha irmã e dos meus pais, e do meu lado ficava eu e o meu irmão. Do lado que eu tava, e tinha ali uma bibliotecazinha, um escritóriozinho em cima, tinha a sala na entrada da casa em si, essa sala de jantar no meio e a cozinha indo pra trás da casa. E essa casa, ela era toda de madeira, né, o piso de madeira, e era aquelas madeiras espaçadas, então ficava meio que aberto pro porão, então não ficava assim, você só via a escuridão lá embaixo, que era onde tava lá o porão fechado. Você não via o que tinha, mas tinha umas frestazinhas ali no chão. Aí o cara começou a choramingar, tal, tudo mais, e eu, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu fui perguntar, né? Eu falei, tomei coragem, falei assim, perguntei, né? Mas o que tá acontecendo? O que você tá tendo algum problema? Não sei o quê. Aí o cara ficava assim, doutor mandou xixi, eu não queria ir, a doutor mandou ir, eu não queria ir.
Aí o cara ficava, cara, falando. Aí eu vi que o cara tava todo arrebentado, cara. Ele tava descalço, o pé dele todo, assim, machucado. Ele com a blusa meio rasgada, com a calça preta rasgada. E na hora que ele mexeu, assim, que eu vi ele mexendo, eu vi que ele tava cheio de furo na blusa, como se ele tivesse sido baleado. Aí ele ficava falando direto que não queria ir, que o doutor tinha mandado ele ir, que ele foi forçado, que ele conseguiu voltar pra casa depois de muito tempo, não sei o que, e pronto, ficou nessa. E eu falando pro meu pai direto: pai, pelo amor de Deus, tem um bicho, tô falando sério, é verdade, eu não tô mentindo. E meu pai: não, meu filho, só reza pra ele, então, se tem alguém, reza pra ele, que pra ele poder ir e tudo mais. Aí a minha irmã começou a ver uma mulher numa cadeira de balanço. Aí a mulher ficava na cadeira de balanço e tinha uma criança deitada no colo dessa mulher. Aí a criança chorando, e a minha irmã perguntava pra criança por que ela tava chorando. E ela falava assim: eu tô chamando a vovó e ela não me escuta. A vovó não me escuta. Aí a minha irmã falava que olhava, a velha já tava assim, parecia que tava morta há muito tempo já, que já assim, tipo em estado de decomposição já. E ficava isso, que tinha uma cadeira dessas de balanço no cantinho do quarto da minha irmã, e ficava aparecendo esse negócio. E meu pai sempre nesse negócio de: não, fique tranquilo, é só rezar, que não tem nada. Aí um dia a gente conversando com a minha mãe, né, falando: mãe, como é que tá, não sei o que tá acontecendo, isso, aí meu pai não tava em casa. Aí a minha mãe falou que teve uma noite que ela escutou como se fossem um monte de cavalo andando em volta da casa, como se tivessem cavalos rodando a casa. E a casa, assim, ela não era no campo aberto, ela tinha casa de um lado, tinha casa do outro, era como se fosse uma fileira de casa. Aí ela falou que foi até a cozinha, olhou pra fora pra ver se tinha cavalo andando na rua de baixo e tal, porque como Diamantina é como se fosse um morro, né, assim, um vale, então as casas, elas vai descendo o morro, então tinha uma rua que a gente entrava na casa, e a rua de trás da casa era bem mais baixa que a casa. Ela foi olhar, ver se tinha gente passando na rua atrás, a cavalo, alguma coisa, e nada. Ela falou que nunca viu cavalo, nunca viu nada, mas sempre escutava de noite, às vezes, barulho de cavalo andando perto da casa. Aí sei que um dia eu tava brincando com meus carrinhos, tinha aqueles carrinhos pequenininhos, e o carrinho caiu numa fresta da madeira e caiu lá no porão. Aí eu falei: lascou-se, né? Eu não esqueci esse carrinho, não vou ter esse carrinho nunca mais. Aí eu falei com meu pai, pai, não sei o que, tá o carrinho, caiu lá embaixo. Aí ele falou: não, no final de semana aí, na hora que estiver claro, a gente vai lá embaixo e pega. Aí eu falei: beleza. Aí esperamos no final de semana, entramos, eu passando mal, eu entrei com ele, mas assim, me sentindo mal. E eu lembro direitinho que na hora que eu comecei a entrar, eu vi que tinha como se fossem, o engraçado é que eu consigo lembrar o que era, e eu não sei como eu sabia naquela idade que eu tinha o que era, porque era um instrumento de tortura de escravo. Então na parede tinha vários lugares de prender os braços, prender assim, com o pescoço, como se a pessoa ficava presa assim nas paredes. Então era várias coisas assim de prender gente na parede, e algumas ferramentas de ferro assim numa mesa no centro desse porão. Aí eu sei que eu comecei a passar mal e puxando meu pai: não, pai, não vamos ficar aqui não, eu tô com medo. Aí ele: não, vamos pegar seu carrinho. Eu sei que ele pegou o carrinho, eu saí correndo dali, nunca mais voltei. Sei que depois disso a minha mãe começou a reclamar da casa e tal, até que a gente acabou se mudando de Diamantina. A gente nem ficou em Diamantina mais. Saiu de Diamantina depois, acho que de um ano mais ou menos que a gente tava lá, ou um pouquinho mais, a gente saiu de lá. Mas era terrível, cara. Essa casa era assim, terrível mesmo. Era direto, cara. Direto a gente tinha que ficar lidando com essas coisas. Aí depois de um tempo eu fui perguntar pro meu pai, né? Eu falei: pai, por que toda vez que a gente falava tal, essas coisas, você falava pra gente só rezar e falava que não tinha nada? Aí ele falava assim: eu via tudo. Eu escutava, eu via gente andando na casa, mas o que eu ia fazer? Eu ia falar pra você: não, tem realmente um monte de gente aqui. A única coisa que eu podia falar pra você é pra vocês rezarem, pra eles poderem achar o caminho deles, né? E pronto, mas essa, cara, era muito, muito bizarra a casa. Era assim, terrível mesmo. Você tá maluco, velho. Jesus. E é assim, 8 anos de idade com esse negócio, não era uma coisa muito, muito legal, porque toda noite era pra dormir, eu já sentia aquela tensão. Eu vou dormir, vai estar o cara sentado lá, ai meu Deus do céu, vambora. Aí pronto, aí foi assim, a gente foi obviamente fazendo o que meu pai falava, rezava, e às vezes eu ignorava, aí o cara reclamava, como se eu não quisesse falar com ele, assim, resmungando. Não, velho. Aí eu falava um pouco, aí o cara desaparecia uns dias, depois aparecia de novo. Cara, era um saco, velho, um saco mesmo, cara. E você, Sheila? Eu tive uma história, acho que foi a última que eu tive, assim. Eu morava com meus pais ainda, meu quarto dava descrente pra porta da sala, que dava de frente para o muro da saída. E eu acordei de madrugada
E eu acho que eu vi como que é o nome dele? O demônio. Ah, o Chiquinho. O Chiquinho. O Chiquinho, como diz a galera, o mochila de criança. Acho que eu vi o Chiquinho ali em cima do muro. Era muito alto também, mas característico porque tinha os joelhos virados pra trás. E como eu não tenho medo, eu comecei a gritar. Só que as pessoas que moravam comigo, ao invés de me socorrer, foram socorrer minha irmã, porque ela era medrosa. E aí todo mundo corria pra um lado, pro outro e eu lá, né? Tipo, o bicho tá entrando, pelo amor de Deus. E aí, quando meu pai apareceu assim, ele pulou. Ele ainda olhou pra mim e pulou. Ele deu um pulo muito alto. E aí nunca mais eu vi. Mas esse evento foi o mais traumático, assim, de medo. Eu dormi acho que uns 2, 3 semanas com a minha irmã. Não conseguia mais dormir no meu quarto. Aí tanto que eu saí de casa depois. Eu tinha 16 anos. Não consegui mais voltar e ficar lá. Nossa. Caraca, velho. Aí eu vi mesmo. Tipo, é da história que o Fernando tá contando. Eu vi mesmo. Cara, é estranho, cara. Nossa senhora, que horror. É um negócio, assim, muito estranho, cara. Quando você vê essas coisas, assim... É porque, assim, quando você tem uma memória que... Vamos supor, um vulto, um negócio, uma impressão, uma sensação, alguma coisa, ainda vai. Porque você fala assim, vai ver que eu tava só impressionado. E aconteceu. Cara, agora quando você vê e você consegue lembrar que você viu, que você lembra o detalhe, que você lembra o som, cara, é muito bizarro. E aí, escuta o som das pernas, sabe, pulando. Aí aquilo ali me tirou de dentro de casa dos meus pais. Eu fui morar sozinha e não vi nada no meu caso. Mas foi um evento bem traumático também, né? Eu também já vi meu avô também, tava falando de vô. Eu vi meu avô também. Ele tinha acabado de morrer e tinha uma gatinha, ele adorava a gatinha Fia. E a Fia ficou pra fora e ninguém queria ir lá na Fia fazer. E eu e minha irmã sentada na sala, a gente vê a porta abrir, a Fia entra e a porta fecha e atrás da porta meu avô. Caraca, mas você viu a silhueta assim mesmo? Eu vi ele todinho olhando pra mim. Aí eu falei pra minha irmã, eu vi o vô. Ela falou assim, eu vi o vulto e eu vi a porta abrir. Eu queria ver minha mãe, mas nunca vi. Gente, que coisa. Da minha parte aqui, gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Não, chega, né? Vai dar meia-noite daqui a pouco. Da minha parte é agora dormir com medo. É verdade. Ó, ainda bem que eu tô atrás aqui, eu tenho um altar cheio de anjo, tem São Miguel Arcanjo, então eu tô protegido. Só que você sabe que anjo, santo, essas coisas você tem que cobrir na quaresma, né? Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Então. Mentira, por que isso? Eu nem te conto por quê. Não, conta aí, Thiago, isso aí você tem que contar. Melhor não, deixa pra lá. Minha avó falava isso, mas eu não lembro mesmo, agora eu vou esconder os bichinhos. Porque falam que os demônios, eles se disfarçam nas imagens de santos na quaresma, pra te enganar. Agora eu fiquei com medo. Pra você venerar eles quando você for rezar pelos santos, né? Pedir intercessão, na verdade, são os demônios que estão lá disfarçados. Exatamente isso. A praga da semana. Sua língua se transforma em cobra e devore todos os seus intestinos e você fique por toda a eternidade arrastando as suas tripas. Muito bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio. Se você tá ouvindo isso à noite, muito boa sorte pra dormir. Se estiver ouvindo de dia, lembre-se de noite do que você ouviu e boa sorte novamente. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui por compartilhar essas histórias. Eu gosto muito, sou cagão pra caramba com esse tipo de história, mas eu gosto de ouvir esse tipo de coisa. Então, Fernando, deixa aí o seu recado, seu jabá. Daí, na sequência, vai a Sheila, o Thiago e a Camila. Beleza. Ok, valeu, pessoal, então, aí por ter escutado mais uma dessas histórias malucas aí da minha vida e agradecer mais uma vez aí pelo convite
convite, né, para estar participando aqui com vocês, deixar um pouquinho mais aqui dessa história. Agradecer também a presença do pessoal aí, também da Sheila, do Thiago, da Camila, que contaram aí histórias. Eu já tô, assim, acostumado com as histórias, eu já fiquei com medo, imagina quem não tiver acostumado. Então, um grande abraço para todos, espero que curtam aí os outros episódios, quando quiser me chamar aí, tô à disposição, mesmo morando longe, mesmo com o horário aqui meio doido, mas a gente tá sempre adorando participar, sempre é uma honra participar com vocês. E se quiser escutar um pouquinho mais de mim, tô lá no Incontroverso com o pessoal. E também a gente tem aqui, como o Opinião Nerd, ele tá meio parado ainda, a gente teve o início de podcast há muito tempo atrás, cara, nossa, acho que sei lá, uns 10 anos atrás, e acabou não indo pra frente, porque eu tive que mudar aquele negócio todo, e a gente acabou dando uma pausa. Tem alguns planos ainda de voltar, tô vendo aí direitinho pra gente voltar a falar um pouco sobre RPG, sobre jogos, cinema, é o mesmo papo que a gente tem ali no Incontroverso. Então juntar a galera, até tenho tentado participar um pouco mais lá, pra gente poder trazer essas histórias aí, dessas vidas malucas que a gente tem. Então um grande abraço pra todos e a gente se encontra por aí, gente. Você, Sheila? Quero agradecer de novo por ter me chamado aqui. Adoro vocês, sabem. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Me chamem quando quiserem. Também eu tô ali no Facebook como Sheila Monteiro, se quiserem falar mais sobre acidentes aéreos e também sobre gerenciamento de projetos. Eu sempre mando videozinhos ali falando o que não fazer no gerenciamento de projetos. Então é isso, gente. Obrigadão. Thiago? Quem quiser encontrar a gente, tiver boas histórias também, pode procurar a gente no O Que Te Assombra, que a gente tá em todas as plataformas. Em cada uma a gente produz também conteúdo diferente, além dos nossos passeios, que são todos gratuitos. Nossos hubs são São Paulo e Campinas, né? Então sempre tem passeio. São Paulo sempre tem Campinas, mas a gente vai inserir aí na nossa agenda outras cidades, tanto no estado de São Paulo como fora de São Paulo também. Queria agradecer por poder participar, pelo convite do Miau. Agradecer também por ter conversado aqui com vocês, por vocês terem me traumatizado de inúmeras novas formas. Acho que todos nós vamos ter que dormir com a luz acesa hoje. E boa sorte para os ouvintes também. E o meu recadinho é o recadinho de sempre, pessoal. Se você curtiu o episódio, curta, compartilhe, manda para quem você acha que vai gostar de história de terror. E manda também pra pessoa que você acha que vai se cagar de medo de história de terror, porque daí vai ser muito massa também botar esse trauma nas outras pessoas também. E é isso, pessoal. Então, sem mais recados, até a semana que vem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E lembre-se também que agora você escutando isso vai ter a sua o quê? Perspectiva adulterada. Muito bom, gente. Tchau, tchau. Até semana valeu demais, cara. Valeu, galera. Tchau, tchau. Miau, peraí que tem alguém querendo te dar um recado. Helena, corre aqui, véi. Vem aqui então falar com seu padrinho. Rapidinho, vem. Vem. Que ela tá aqui toda hora, abrindo um pouquinho a porta. Vou perguntar se ela pode falar com o padrinho. Helena? Pode falar, Lê. Oi, Helena, tudo bem? Oi. Você vai ouvir esse episódio até o final ou não? Eu vou. Com um pouquinho de medo ou muito medo? Um pouquinho. Ah, que legal. Que dia que você vai editar? Vai ser fora essa semana, fora essa sexta, na próxima semana. Tá bom? Tá. Você vai ficar esperando, né? Vou. Então tá bom. O senhor caiu. Dá tchau pro padrinho, então. Tchau. Tchau, um beijo. Tchau. Ai, ai. Valeu, gente. Obrigadão, viu?